Obrigado, deputada Priscila Costa, pela sua participação aqui. Próxima oradora, deputada Fernanda Melchiona, para falar contra o relatório. Presidente, primeiro eu queria só deixar um registro que, obviamente, não merece que eu gaste o meu tempo de debate com terraplanismos e realidades paralelas, de quem utilizou o tempo para atacar o PSOL, que é um partido que eu tenho muito orgulho, que tem compromisso com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com as mulheres, com a comunidade LGBTQIA+, aliás, com uma bancada diversa e com o deputado distrital mais votado da história do Distrito Federal, justamente um deputado LGBT, um partido que tem compromisso com a causa dos negros e negras e, ao mesmo tempo, para não ter que entrar nos meandros de defender esse vergonhoso relatório, alguns deputados vão para as verdades que só existem na realidade paralela do terraplanismo do mundo do bolsonarismo. Eu não vou perder o meu tempo discutindo e desmentindo mentiras escancaradas, mas eu queria deixar só um registro, que essa tentativa aqui da comissão é também a expressão de uma turma que não quer ter que responder sobre a realidade do Brasil. E, por exemplo, a delação premiada do tenente Mauro Cid, que coloca o Bolsonaro na sala da tentativa de golpe do 8 de janeiro. É gente que não quer ter que responder sobre a tentativa de roubar joias milionárias do acervo presidencial num esquemão que envolveu leilão, etc., ida e vinda dos Estados Unidos. Não quer ter que responder aos escândalos de rachadinha da família ou mesmo o envolvimento com as organizações milicianas do Rio de Janeiro. É gente que vê o cerco fechando no sentido político contra a extrema-direita brasileira e quer seguir retroalimentando uma base fundamentalista e minoritária. E, por isso, está tentando botar um projeto, um relatório, que, por favor, é inconstitucional. É um projeto que não para em pé. É tão absurdo, mas tão estapafúrdio, que a gente esteja 12 anos depois da garantia do casamento civil pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, a partir de décadas de luta da comunidade LGBT. Uma resolução do CNJ de 2013 que garantiu que 100 mil casamentos fossem realizados. E a gente esteja discutindo na Comissão de Previdência, da Família, da Criança e da Adolescência um projeto que não para em pé, porque é inconstitucional, e que, ao mesmo tempo, só serve para retroalimentar uma base fundamentalista e violenta, que também retroalimenta a violência contra a comunidade trans no Brasil, que é uma das comunidades que, aliás, tem, em números, o maior assassinato da população trans por ser trans do mundo. E aí a gente ouve um show de horrores de transfobia, porque eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não consigo aceitar como natural. Semana passada, depois daquela reunião da comissão, eu fiquei durante muitas horas pesada sobre as falas violentas que foram ditas, que atacam pessoas, que atacam famílias, que ataca a dignidade da pessoa humana, que ataca a identidade de cada um, que ataca a orientação sexual pela livre vontade, ou, enfim, pela única vontade de destilar o ódio contra o outro. Sinceramente, eu queria estar discutindo aqui, nesta comissão, como vai se zerar a fila do INSS. Tem 7 milhões de brasileiros e brasileiras que esperam os seus benefícios das aposentadorias. Queria estar discutindo aqui o impacto da reforma da Previdência do Bolsonaro, que tem que ser revogada, sobre o conjunto dos direitos das mulheres trabalhadoras. Queria estar discutindo aqui como vai se resolver a lista de adoção, que é gigante, de crianças que deveriam estar no lar transitório de forma transitória nos abrigos, e que acabam virando permanentes por uma série de dificuldades, e não só não se está discutindo isso, como quer se atacar o direito civil de que os casais LGBTs possam adotar, ter direito
a visitar familiares no hospital, ter direito a acompanhar o filho ou a filha na escola. Se diz de uma comissão de defesa da infância um ataque também. Aqui, agora, também a infância. Quando se ataca um direito civil já consagrado de 100 mil famílias que existem. E são os mesmos que adoram bradar, nós, os defensores da família, não são defensores da família. Nós defendemos todas as famílias. Porque tem uma concepção de um setor fundamentalista, porque eu não vou generalizar, eu tenho certeza que os evangélicos brasileiros estão com outras preocupações, pastor Henrique, Brasil afora, os cristãos, os espíritas, os sem religião, mas os fundamentalistas querem impor a sua visão para os outros. Pastor Eurico, o senhor é contra o casamento gay, homoafetivo, LGBT? Simples, não se case com outro homem. Case com quem o senhor quiser, mas permita que as pessoas façam a sua escolha. É simples. É contra, não casa. Mas garante o direito das pessoas exercer a sua cidadania. Eu não preciso ficar discutindo com o submundo das trevas que tenta inviabilizar as nossas intervenções, porque eu tenho uma concepção, inclusive para a história, já disse para vários dos meus parceiros e parceiras dessa jornada, que, mesmo essa tentativa estapafúrdia de vocês, está se mostrando falha. Nós vimos, ao longo das últimas semanas, uma repercussão bastante negativa ao trabalho da comissão, a falas transfóbicas de parlamentares, a própria votação aqui. Nós vimos uma audiência pública, fruto do acordo e da briga ontem, né, toda a briga na semana passada foi realizada ontem, que vocês viram que a tentativa de atacar os direitos da comunidade LGBTQIA+, não mobiliza ninguém. Ainda bem, porque a luta se fortaleceu muito ao longo das décadas. Se usou pesquisas mentirosas, 60% da população, segundo 2 institutos, são a favor do casamento LGBTQIA+. Todas as pesquisas já é um direito consagrado, já é algo que, enfim... E vocês seguem fazendo a marcha reacionária, das trevas, da hipocrisia, porque adoram dizer que defendem a família, mas atacam todas as famílias. Adoram vir tentar impor a sua visão de mundo para o conjunto da sociedade. Quando, na verdade, nós estamos num Estado que é laico, que tem que reconhecer todas as religiões, mas não pode ter nenhuma. E várias vezes aqui nós vimos alguns deputados tentar transformar a comissão e as comissões num púlpito. Da sua pregação, só querem impor uma lei para o conjunto do povo brasileiro. E, como eu digo, minoritário. Porque os LGBTs estão nas igrejas evangélicas, estão nas igrejas batistas, estão nos terreiros, estão na sociedade lutando por direitos. E eu hoje fiquei ainda mais chocada, porque diante do conjunto das preocupações do povo brasileiro, que não são poucas, num país de 72% de população endividada, de salário ainda muito baixo, de Bolsa Família conquistado, mas, ao mesmo tempo, que precisa ser ampliado para chegar nas pessoas com vulnerabilidade, num país que tem toda essa lista para a adoção de crianças, num país que tem uma das maiores estatísticas de estupro. Foram 74 mil casos de estupro em 2022, a maioria contra meninas e adolescentes. Isso que é um dos crimes mais subnotificados. E a Comissão da Adolescência e da Infância está discutindo o quê? Trevas. A longa marcha das trevas. Eu mesma, hoje, impactada com o tema dos eventos climáticos extremos. O Rio Grande do Sul está vivendo uma calamidade. E entre segunda e hoje, a chuva simplesmente transbordou na nossa capital de tal maneira como nunca tinha acontecido. Na Orla, na Mauá, tem crianças, famílias, pessoas atingidas na Ilha da Pintada, na zona sul da cidade de Porto Alegre, aliás, todos os impactos da região metropolitana.
E não se está discutindo uma política de assistência, de auxílio para as famílias atingidas pela enchente, para as crianças, para os adolescentes, como a comissão poderia estar fazendo como parte da proatividade para debater um tema que é central para um estado, mas que acontece em vários outros estados, infelizmente. Porque o aquecimento global é uma realidade, infelizmente. E é óbvio que a gente tem que agir localmente, mas também lutar globalmente com um padrão de preservação do meio ambiente e de garantia de que a temperatura média do planeta não aumente tanto. É preciso reduzir os efeitos, mas atuar no concreto. E nós poderíamos estar discutindo isso, presidente. Eu, aliás, gostaria de estar discutindo que tipo de assistência nós poderíamos estar buscando: isenção de taxas de luz e água para as famílias atingidas, auxílio emergencial para essas famílias. São escolas atingidas, e, de novo, nós entramos no tema da criança e da adolescência. Então, é óbvio, eu não preciso dizer o quão absurdo é esse relatório. Está na pauta. Está na pauta. Os projetos originais, todos sabem, foram feitos lá em 2007 pelo deputado Clodovil, pelo deputado Jean Willis, quando não tinham um direito consagrado, que foi a interpretação da Constituição. Porque todos são iguais perante a lei, porque já está interpretado e garantido esse direito civil, e está garantido justamente pela luta da comunidade LGBT. E o que a gente vê é essa turma das trevas pegar projetos que majoritariamente são projetos meritórios, já não necessários, muitos deles, em relação ao casamento homoafetivo, para fazer um relatório que seja a treva das trevas e uma tentativa de invisibilizar 100 mil famílias que existem, embora não impacte sobre essas 100 mil famílias, mas não impactará para nenhuma outra família. É isso que eu quero dizer, é o movimento. Porque, nesse momento, eu já não me dirijo, aliás, talvez em nenhum momento gostaria de me dirigir para os fundamentalistas que têm que ter muito ódio no coração para ficar vendo como ataca uma comunidade, como promove um projeto que destila ódio, como faz discursos que retroalimentam a violência lá embaixo, como desrespeitam e não chamam as deputadas pelos nomes corretos, como fazem falas caluniosas e criminosas. Eu pensei naquele dia, na semana passada, presidente, que o crime não pode ser normalizado. Tentei fazer uma questão de ordem, o senhor não me deu a palavra, porque a LGBTfobia é crime. Desde 2019, equiparado ao crime de racismo imprescritível e inafiançável. E a gente viu casos explícitos na hora de transfobia. E nós não vamos mais naturalizar esse absurdo, que é reiterado. Tem moleque por aí que adora fazer crimes de forma reiterada, mas já está respondendo via Ministério Público Federal. Tem tantos outros que adoram tentar usar esses espaços de poder para retroalimentar a violência contra a comunidade LGBTQIA+. Mas eu não me dirijo a esse, eu quero me dirigir à comunidade. Porque uma coisa é a violência que é esse relatório, pastor Eurico. Outra coisa é a resistência que nós vemos expressa, não só aqui hoje de manhã na comissão, as pessoas cheias de atividade, movimentos coletivos, e que é uma expressão de quem pode estar em Brasília, quem se organizou para vir à audiência pública ontem com uma mobilização incrível dos brasilienses contra esse relatório, mas eu quero me referir à história. A geração que fez a revolta do Ferros Bar como herança do Stonewall, fazendo o nosso Stonewall brasileiro. Aqueles que começaram em cada cidade do Brasil a fazer as paradas LGBTs para mostrar o seu orgulho de ser quem são e a luta pela liberdade de amar, que fazem com que a gente tenha no Brasil a maior parada LGBT do mundo na cidade de São Paulo e que se expressa em várias outras cidades, mostrando a cor da bandeira do arco-íris, mostrando a vivacidade, a alegria e, ao mesmo tempo, o empenho de uma comunidade que não aceita a extrema-direita e foi fundamental para derrotar o Bolsonaro, por isso tanto ódio dos bolsonaristas contra a comunidade LGBTQIA+, mas que não vai aceitar a tentativa de silenciá-la. Essa lei não para em pé, não para pela constitucionalidade, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, mas também não para diante da potência da luta da comunidade LGBT no país, porque façam o que façam, os LGBTs não voltarão para o armário, porque já conquistaram direitos a partir da sua luta, da sua mobilização. Então, o que eu quero dizer não só é mostrar essa tentativa de
retroalimentar uma base minoritária da extrema-direita para não ter que responder pelos crimes do Bolsonaro, que, aliás, estão aparecendo cada vez mais dia a dia, mas para a comunidade LGBTQIA+, acreditar na sua força, na sua auto-organização, na sua mobilização, que foi o que nos permitiu conquistas no Brasil e que é o que nos permitirá varrer o bolsonarismo politicamente da história e, ao mesmo tempo, conquistar mais direitos para a comunidade. Muito obrigado, deputada Fernanda Melchiona.